Amados de Deus, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estava aqui em casa, na minha mesa aqui, tomando café, e Deus me deu uma palavra no que diz respeito a esse dia que nós todos, tanto cristão, quanto católico, como candomblessista, enfim, espíritas, todas as demais religiões espalhadas no nosso mundo, celebram o nascimento de Cristo Jesus. Haja visto que a Bíblia, ela não tem uma data específica porque e quando, aonde e quando Jesus Cristo nasceu. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara e objetiva quando nos diz uma profecia, ainda antes do nascimento do Messias, no livro do profeta Isaías, no seu versículo de capítulo de número 7 e o seu versículo de número 14, diz: portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Passados-se muitos anos, 700 anos antes de Cristo, esta profecia foi pregada, foi falada, anunciada ao povo daquela época. Todos daquela época morreram e não viram o cumprimento dela. Mas Deus, na tua bondade e graça, trouxe a existência desta profecia para se cumprir em nosso meio. E o mesmo profeta Isaías também, ele vai falar dos atributos de Jesus quando ele nasceria. Ainda aí no seu capítulo 9 do livro de Isaías, o seu versículo de número 6 e diante, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O seu principado estava sobre seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aí nós vemos a qualidade da pessoa de Cristo, considerado como os atributos de Cristo Jesus. A palavra de Deus, irmão, ela não menciona, como eu falei no início, o dia, nem também a hora em que o Cristo nasceu. Eu não sou contra, nem sou a favor, e também não sou da esquerda nem da direita no que diz respeito a esta data, ou se alguém faz ou deixa de fazer, momentos comemorativos, participativos em família, entre irmãos e amigos. Eu acho isso bonito, lindo. Tanto é que vivemos em um mundo em que o amor está tão distante dos outros, o amor está tão longe da realidade. Vivemos o mundo muitas das vezes como se fosse de aparência. Em cada ambiente nós colocamos uma máscara para se adequar àquele momento que estamos. E quando saímos dali, somos obrigados a colocar outra máscara para se adaptar a outro ambiente. Mas Jesus, ele não nos ensina assim. Jesus nos ensina que para nós sermos considerados seus discípulos, para que todos vejam que somos seus discípulos, temos que amar um ao outro. Não só mesmo nas datas comemorativas, que é um momento em que o coração de muitos estão repleto de alegria, querendo perdoar, querendo amar, querendo ser amado, querendo ser perdoado. Mas haja visto que Jesus, ele não muda, ele é o mesmo. O próprio Jesus, ele nos deu apenas um mandamento. E o mandamento que Jesus nos deu não foi guardar ou celebrar o seu nascimento. Jesus, ele disse em Lucas, em Lucas, no seu capítulo de número 22, quando ele vai dizer, no versículo 17, no 14 em diante, que fala sobre a última ceia. Ocorreu que Jesus, tomando a sua última ceia, reuniu os seus discípulos, fazendo uma reunião formal entre eles, falando da sua partida, dos seus últimos momentos na terra, e ele começa a dizer, ele disse, tomando um cálice, versículo 17, havendo dado graça, disse, tomai e comei e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vinde, até que venha o reino de meu Pai. E disse, tomando pão, havendo dado graça, partiu e deu a todos, e dizendo, isto é o meu corpo, que é para partido por vós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. O texto está dizendo que nós temos que celebrar sua morte e ressurreição. Não está dizendo que nós devemos celebrar o seu nascimento, mas
o mundo que vivemos, o mundo cósmico, o mundo material, na qual muitos da época, que é uma discussão que já vem surgindo durante muitos e muitos anos, no que diz respeito à data do nascimento de Cristo. E esta data, até hoje, ninguém pode lhe dizer a verdade. Haja visto que ainda assim, no livro de Lucas, no seu capítulo 2, no seu versículo de número 8, nota dizer que quando Jesus nasceu, os anjos do Senhor, eles anunciaram o nascimento de Cristo. Eles deram um anúncio real do nascimento de Cristo. Aí em Lucas, capítulo 2, no seu versículo 8, diz assim, ora, naquele mesmo camarca, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite, olha o texto, vigília da noite, o rebanho, e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, ou seja, para todos, independente de cor, de raça, de língua, de cultura, mas o ponto principal é que Jesus nasceu para todos aqueles. Mas a ele se pôs, na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo. Aí isso será sinal, chamareis o menino, achareis o menino envolto em pano e deitado numa manjedoura. Observe que naquela época houve um alistamento pelo imperador da época e ele obrigou que todo mundo se alistasse. E nesse momento todo mundo estava indo se alistar na sua devida cidade, fazer um registro oficial. E Maria com seu marido José, ainda que estava despojada, já casada com ele, mas não tinha o contato da relação entre ambos, porque era visto que Jesus ele era fruto de obra e graça do Espírito Santo. Ele não poderia ter nenhum contato com o pecado, com a parcialidade das coisas carnais. Então, por esse motivo é que José não teve nenhum contato com Maria. Mas já visto que depois que Maria teve o seu filho, ele teve filhos com ela. E o texto vai dizer no livro de Mateus, capítulo 13, seu versículo 51 em diante, que Maria teve 7 filhos depois de Jesus. E desses 7 filhos, fruto de um relacionamento dela com seu esposo José. Mas esse não é o ponto, nem o fato pelo qual nós estamos tratando. O ponto crucial que nós estamos tratando é que Jesus nasceu. Mas ele nasceu para quem? Nasceu para mim, nasceu para a humanidade, mas a humanidade quer Jesus no seu coração, a humanidade quer Jesus dentro do seu lar, a humanidade quer Jesus na sua vida. Muitos entendem-se esse nascimento, esta data comemorativa, mas poucos querem Jesus. A palavra de Deus fala nascimento, a palavra nascimento, Natal, quer dizer nascimento, sua origem, seu nascimento. E aí eu vou para o livro de João, no seu capítulo de número 3, quando Jesus aparece a um homem chamado Nicodemo, mestre em Israel, doutor da lei, totalmente inteligente, culto, com todas as regras pela qual a Torá havia ensinado. E Jesus fala algo interessante para ele, vos é necessário nascer de novo, porque de nada vale o homem se ele não nascer da água e do Espírito. E aí Nicodemos disse, como posso eu, já velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse, não estou falando sobre isso, eu estou falando de nascer de novo, um novo nascimento para Deus. Morrer para o mundo e ressuscitar e nascer de novo para Deus. O que nós estamos nessa proposta é mostrar para cada um que Jesus ele vai nascer, renascer ou nascer, como assim queira expressar, em cada um de nós, quando eu abrir o coração e aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Jesus ele não nasceu de uma maneira literal. Ele não nasceu de uma maneira literal, como muitos abordam, como muitos expressam. Ele nasceu de uma maneira real, veio ao mundo em carne e osso, habitou entre nós, viveu entre nós, como homem sujeito a falha e pecado, mas contudo não pecou. Foi um homem perfeito, justo em suas obras e ações, a ponto de aderir e adquirir local de acesso diante da presença de Deus, de tal forma que assentar à direita do Deus Pai, o Todo-Poderoso, e ainda tem um poder de interceder por mim e por você pelos nossos pecados. Mas ele diz, vos é necessário nascer de novo.
Nascer de novo é abrir o coração, dizer, Senhor, eu te aceito, eis-me aqui, entra na minha vida, na minha casa, no meu lar, faz mudança no meu cotidiano, na minha vida, faz de mim uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse é o novo nascimento, essa é a mensagem do Natal, a mensagem do nascimento de Cristo Jesus, é essa, que nós possamos entender de uma maneira clara e objetiva, que Jesus ele só nasce quando eu abro o coração. Por isso que em Apocalipse capítulo 3, o seu versículo 20 está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei no teu coração, na tua casa, cearei com ele e ele comigo. Todo mundo com as mesas fartas de comida, se alegrando, mas o bom Jesus não está. O bom Jesus não está. Assim como aconteceu lá em Jerusalém. A Bíblia relata que José estava com sua mulher para dar à luz. Procurou em vários lugares hospedagem e ninguém tinha um lugar para Jesus. E então ele teve que nascer numa manjedoura, no meio dos animais, no curral de um animal. Talvez estava ali um mau cheiro das fezes, talvez estava ali moscas, talvez estava diversos mosquitos, animais ali fazendo zoada, mas ali Maria deu à luz, envolto muitas das vezes até de palha, no meio de um bocado de sujeira, mas ele nasceu ali. E nós que temos nossa casa repleta, toda bonita, acolchoada, e não abrimos a porta para Jesus entrar. Então, neste Natal, celebre o melhor da vida, dando lugar para Jesus entrar em teu coração. Aceite a Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, porque Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nem o dinheiro de todo mundo pode comprar a entrada nos altos céus. Haja visto que a sua alma tem um grande preço, um grande valor. O livro de 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 18 e 19, diz que não foste com prata nem ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, mas a saber com sangue precioso do Cordeiro Imaculado, a saber, Jesus Cristo. Ele pagou o preço da minha e da sua redenção. E ainda no livro de Gálatas, se eu não me engano, 2, 12, 13, 14, vai dizer que a nota promissória que era contra nós, ele rasgou, comprou e encravou no madeiro, expondo publicamente os principados e potestades, por nós triunfou. Ou seja, ele está dizendo a dívida que eu e você tinha contra ele, ele já pagou por mim e por você. Então dê lugar a Cristo Jesus, deixe ele entrar, deixe ele fazer morada, deixe ele achar guarita em teu coração. Que Deus vos abençoe, te dê um ano de paz, de graça, de muita felicidade e um próspero ano novo, cheio de alegria, em nome de Jesus.